Oi, pessoal, vou fazer uma demonstração para vocês como que fica uma narração com uma voz mais lenta. No Filmora, por exemplo, a voz do Scott ela é muito lenta. E algumas vozes que vocês podem notar que sejam um pouco mais lenta, eu vou ensinar para vocês como é que faz. Aqui no meu bloco de notas, eu já coloquei o meu texto, né? A minha narração. E no Filmora, a voz do Scott, ela não consegue fazer o texto inteiro, então tem que fazer por partes. Então, eu vou pegar aqui 2 parágrafos, vou copiar, abrir o meu Filmora, vou colocar o vídeo e vou em texto, adicionar e vou colar. Vou converter o texto em voz. Aqui carregou, vou escolher a voz do Scott. E aqui, então, eu vou arrastar até o final para copiar mais 2 parágrafos e colocar aqui. Porque se eu colocar o texto inteiro, chega depois de 1 minuto, a voz fica baixa. Então, a voz do Scott não dá para colar o texto inteiro. Se você escolher a voz do Alex, do Neil, vai dar certo o texto inteiro, mas a do Scott não dá. Então, tem que fazer desse jeito aqui que eu vou mostrar para vocês. Eu copiei os 2, agora eu vou aqui e vou copiar mais 2 parágrafos. Vou aqui no final do Filmora, vou em adicionar texto, vou colar, vou escolher aqui a voz do Scott, vou criar. Criatividade simplificada. E assim vou fazendo meu texto inteiro. Vou copiar e vou colar aqui, sempre no final, para não ficar a fala atravessada e tudo um em cima do outro. Vou em exportar, 480p. Abri aqui o meu Audiolab. Ele também fica um pouco diferente. O decibéis ele é um pouco menor, porque por a voz ser mais lenta. Então, eu vou aqui em vídeo para áudio. Aqui eu escolhi o último vídeo que eu fiz lá no Filmora. Vou nesse quadradinho aqui. Vou na tesoura, editar áudio. Arrasto para baixo e vou em removedor de silêncio. Vou em remover todo o silêncio. E aqui em decibéis eu vou colocar 57. Ok? Vou renomear, vou colocar aqui teste. E ok. Aqui no CapCut, coloquei meu vídeo aqui de teste. Vou silenciar o áudio do clipe. Vou adicionar áudio, sons. Vou aqui na pastinha, dispositivo. Vou aqui adicionar meu áudio. Vou aumentar o volume para 400. Esse homem ficou surpreso ao perceber que a jovem está... Aqui em reduzir ruído. Esse homem ficou surpreso ao perceber... E aí, uma coisa que é diferente das outras vozes é a velocidade. Você coloca 1 por 1. Esse homem ficou surpreso ao perceber que a jovem estava E manter o tom. Esse homem ficou surpreso ao perceber que a jovem estava subindo no bagageiro. Mas antes que pudesse entender o que estava acontecendo, o marido chegou calmamente. Ele perguntou ansioso se havia visto sua esposa. O homem imediatamente desconfiou de algo. Assim vai ficar uma voz dinâmica. Não vai ficar uma voz tão lenta, né? E aqui você vai fazer a sincronização do áudio com a cena, tudo direitinho. Se você vê que tem muito espaço, ó, esse aqui tem um espaço. Você vai em dividir e coloca um pedaço do áudio um pouco para baixo, um pouco para frente, para ficar bem certinho aqui, ó, não ficar muito espaço. Você vai analisar, tá vendo? Aqui tem um pouquinho de espaço, não é muita coisa. Se diminuir muito o decibéis, ele fica atravessando a fala. Então, aí vai depender da voz, vai depender da pontuação que tá o seu roteiro, né? E assim eu faço com a voz do Scott, que é uma voz mais lenta. Então, se você observar que você escolheu uma voz que seja muito lenta,
você pode fazer a aceleração dessa voz. Eu não recomendo que seja mais do que 1.1. 1.1 já é o suficiente, porque senão ele corre e fica muito difícil para entender. Então é isso, pessoal. Gravei essa aula básica aí só para vocês que escolheram uma voz mais lenta, deixar a voz um pouco mais dinâmica para ficar mais legal aí no seu vídeo. E é isso, pessoal. Até mais.